Eu acho que ela quer saber como é que a gente pode... Ah, entrou. Voltou? Sim, Não, parou todo mundo. Voltou agora. Tá. Ok. Brenda, tu Eu tô ia falar vendo alguma coisa? só a tela preta. Não, eu também tô trabalhando. Ok. Quem mais gostaria de trazer, gurias, em relação a essa questão que você está trabalhando com as crianças? Eu estou anotando aqui, eu achei bem legal essa proposta da gente trabalhar com as experiências de vocês. A Isabela caiu? Acho que tu não ouviu todo o relato dela, né? Não, porque no fim quem caiu fui eu. Pessoal, mesmo que está sem a câmera, pode falar, eu estou ouvindo, eu tenho aqui computado 12 participantes. Prof, eu não tô trabalhando com criança, mas eu tô na bolsa de iniciação científica e tá sendo um desafio, assim. Uhum. Tá sendo um desafio estar longe do orientador, Uhum. e aí acaba que cada dúvida que aparece demora um certo tempo a mais para a gente conseguir esclarecer, porque também o Marcos está na Argentina. Sim. Aí essa coisa de marcar reunião quando todo mundo pode e tal. Então tá sendo um desafio, mas tá sendo bem construtivo, assim. Eu queria compartilhar também. Semana passada aconteceu um estresse, porque a minha mãe ela é professora universitária e a faculdade dela, as aulas começaram agora esse semestre, né? Sexta-feira passada. Sim. E a minha mãe não entende muito de tecnologia. E aí eu já tô preparada psicologicamente, porque esse semestre eu vou ter o meu EAD e o EAD dela enquanto professora, né? Então eu tô tendo que pegar ela na mãozinha e conduzir durante esse processo. Eu tô considerando muito colocar ela para assistir essas aulas aqui do meu lado, porque para ela tá sendo muito difícil. Ela é bem analógica, assim. Sim. E aí a faculdade tá ajudando, mas é um processo, né? E para ela tá sendo bem desafiador. Foi desafiador, Gurias, está sendo para todo mundo, sabe? Para mim, que trabalho com essa disciplina já há muito tempo, tá? Que trabalhei na educação à distância, trabalho com educação à distância na PUC desde o ano de 2000. Eu entrei na PUC em 99, em 2000 eu já fui trabalhar com a EAD, né? Mas é uma outra realidade quando a gente trabalha, em primeiro lugar, com especialização, né? Segundo, tu ia lá, gravava a tua aula, eu passei por diversas possibilidades, desde o momento que a PUC trabalhou com, nós tínhamos um satélite, e nós gravávamos a aula do tempo normal, então, se eu tinha 2 períodos, era 2 horas de aula, né? E os alunos participavam à distância telefonando para um 0800. Então, eu estava dando a minha aula aqui, daqui a pouco nós tínhamos as meninas auxiliares nossas, né? E aí elas levantavam a plaquinha assim, professora, tipo assim, tem pergunta do interior do estado, né? Daí era bem assim, Jornal Nacional. Alô, boa noite, como vai? Tudo bem? Qual é a pergunta? Né? Então, essa é a interação que tinha. E alguns alunos que participavam ali presencialmente, né? Podia ser assistir aula presencial. Então, a gente teve desse modelo, depois passou para o modelo do Moodle, né? Que aí, então, a gente gravava a aula, não era mais essa aula online, direto, se a gente pode chamar isso, né? Mas uma aula síncrona, e passou para o ambiente Moodle. E aí, então, se gravava a aula e largava a aula no ambiente Moodle, como era até há pouco tempo atrás, né? E aí a gente vem nessa possibilidade. De repente, tu te vê dentro de uma situação de pandemia, que tu não pode sair, que tu tá fora, e praticamente em 48 horas, 72 horas, tem que botar toda uma instituição online, né? E aí descobrindo, meu Deus, o mundo, né? Descobrindo o mundo. Acho que o próprio Zoom foi uma ferramenta que a PUC teve, assim, meu Deus, foi um elogio muito grande, né, na avaliação das disciplinas, o uso do Zoom, né? Então, a gente também tem que ver essas possibilidades. Mas muita coisa, não só dentro do Zoom, como outras ferramentas do próprio ambiente Moodle, que foi totalmente ressignificado, eu também não sabia.
né? Então, muitas vezes eu me atrapalhei. E a Isabela tá aí, que trabalhou comigo na disciplina do semestre passado, muitas vezes as gurias me ajudaram. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque realmente não é fácil e não foi fácil. Uma coisa é tu te organizar, que nem eu me organizei agora, já vi algumas coisas diferentes para a gente trabalhar, né? Porque sabia que ia trabalhar com essa disciplina, que a gente ia entrar remoto, tudo, né? E outra coisa é a gente ter que, em 48, 72 horas, estar no ar com coisas completamente diferentes. Então, realmente, não é fácil para muita gente, né? E a gente tem que ter paciência. Eu também apelo para o meu filho, né? Aqui, muitas vezes. Ele é da área da informática, mas ele é técnico. Técnico não, ele é do sistema de informação, né? Então, muita coisa ele me ajuda, mas muita coisa é da área da educação que ele também não sabe. Então, a gente vai aprendendo junto. Então, eu parto do princípio, né, que aí eu vou buscar o Paulo Freire, que ninguém sabe tudo, né? A gente aprende em comunhão uns com os outros. E se a gente acredita que construir conhecimento parte do pressuposto que eu não sei nada e sim eu tenho que partilhar, então a gente partilha isso também. Eu acho isso bem importante e bem significativo, né? Então, a Ana Laura, não é a Laura, né? Então, tua mãe é bem-vinda, né? A gente pode, e tem muita coisa nova. Essa ferramenta que eu trabalhei, gostei ali do Obrigada. conteúdo, de nada, o Vram, né? Vram World, se não me engano, meu Deus do céu, quero explorar tudo com vocês que oferece o material, inclusive para vocês da educação infantil. E ela é uma ferramenta que, além da gente, produz jogos, basicamente, tá? E a construção desse material, depois ele pode ser impresso também. Então, não precisa ficar só, né, na web. Pode transformar no PDF, e aí tu pode imprimir, e aquelas escolas que não estão tendo essa possibilidade, pode depois enviar para os alunos, né? Então, isso é bem legal. Então, eu penso que essa experiência, assim, cada uma falando da iniciação científica, outra falando da educação infantil, a outra falando, a Isabela pode trazer essa experiência até que ela trabalha com a mãe dela aí nessa plataforma digital. Então, assim, cada uma vai vendo o que pode contribuir, eu acho que isso vai ser bem legal, tá? Uma outra coisa que eu gostaria eu pensei que a gente poderia fazer para a disciplina também, é que nós somos aqui, hoje nós temos 9, mas eu acho que não vai passar de 10, 12, tá? A gente trabalhar em duplas, tá? Duplas ou trios, enfim, tá? E aí cada dupla ou cada trio escolhesse uma turma, ou dos anos iniciais ou da educação infantil, tá? E que todo o material que a gente fosse construindo ao longo da disciplina, tá? Fosse direcionado com o conteúdo para aquela turma, para que vocês ficassem, tipo assim, com um repositório, digamos assim, da disciplina, né, com material que vocês pudessem utilizar. Então, eu quero fazer da disciplina alguma coisa que vocês efetivamente possam usar. Porque não adianta a gente ficar aqui debatendo a roda já foi inventada. Então, a gente tem que ver como é que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode fazer, para que vocês possam fazer uso nos locais onde vocês estão inseridas, que eu acho que isso que é o importante, né, nessa caminhada que a gente está. E é uma disciplina extremamente prática, tem algumas coisas, claro, teóricas que são importantes, mas que a gente possa construir. Cada ferramenta que a gente trabalhar, aí vocês constroem material de acordo com essa série que vocês vão trabalhando. O que vocês acham da proposta? Por mim, ótimo. Eu tenho bastante material produzido e posso reproduzi-los. E também assim, quem tem alguma coisa nova também para trazer, para mostrar, a gente compartilha também e mostra, enfim, então que a gente possa realmente fazer uma comunidade de aprendizagem, né? Que eu acho que isso é bem legal, tá? Então eu estou anotando aqui para a gente poder fazer então experiências.
Fazer tipo um portfólio, né, prof, com Isso, todas as daí atividades. eu penso que a gente poderia fazer, sabe, o que cada trio, ou cada dupla, enfim, depois eu vejo quantas vão ter, a gente podia usar o Padlet. O que vocês acham? Conhecem o Padlet, né? Todo mundo já trabalhou. E aí, cada dupla ou cada trio pode fazer o seu Padlet. A gente cria um fórum para que esses Padlets possam ser compartilhados e que a gente possa fazer uma espécie de avaliação por pares, tá? Ou seja, eu entro lá no Padlet da Laura e da Brenda e vejo que e faço comentários, dou sugestões, né, daquilo que elas postaram e a gente vai, todo mundo dando atenção e trabalhando com todos a partir destes endereços destes Padlets. Ao final da disciplina, a gente vai ter um portfólio, um e-portfólio, né, já que é na web, um e-portfólio completo da disciplina, né, com tudo aquilo que a gente foi construindo e foi elaborando. O que vocês acham? Muito bom. Gostei. Só esse Padlet eu não usei no semestre passado, mas a gente... mas é bem fácil. É bem fácil. Faço das palavras da Ana Laura as minhas. Não usei, mas vamos usar. Vamos eu aprender. sei que as gurias usaram porque eu ouvia os comentários no grupo, mas... Ajuda gurias. Sim, a gente fez no estágio dos anos iniciais, em vez de elas fazerem um relatório, porque não tinha fundamento, a gente trabalhou o semestre inteiro online, não tinha nem como entregar um relatório físico. E aí a gente fez no final um e-portfólio, ou seja, tudo que foi produzido durante o semestre, elas colocaram então no Padlet. E o Padlet vocês podem configurar, além de ser uma ferramenta gratuita, vocês podem configurar como vocês quiserem, vocês podem botar fundo, enfim, coloca áudio, coloca vídeo, né? Então é uma ferramenta bem legal da gente trabalhar com a possibilidade da interatividade, né? E também, para quem está fazendo no grupo, por exemplo, também pode compartilhar entre si. Então, ela também é uma ferramenta interativa, né? E uma ferramenta avaliativa que a gente pode trabalhar. O que mais? E tem também uma outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, essa sim, da individual, que seria uma tarefa individual, que é a WebQuest. Vocês já fizeram WebQuest? Ninguém nunca trabalhou com WebQuest? Vai, a WebQuest é muito legal. A WebQuest a gente parte de uma problematização, sempre, tá? E aí é uma ferramenta que o professor organiza como se fosse um projeto, tá? Onde a gente tem uma introdução, onde a gente tem um problema, tem a tarefa, etc. E o aluno tem que resolver dentro do possível também na web, né? Mas não necessariamente, por isso o nome WebQuest, são questões na web, tá? Então, também é uma ferramenta, tem tutorial na internet e pode ser organizado até para a educação infantil. No caso, uma vez nós tivemos na PUC há uns 4 anos atrás, 5, acho já, meu Deus, faz tudo isso, a visita do pessoal da Universidade do México, e aí eu apresentei o trabalho que eu estava fazendo com lá com os labs móveis ainda, quando a gente estava usando os iPads, e aí eu fiz para a educação infantil uma WebQuest, né? Então, mas para a educação infantil, que são crianças que não sabem ler, claro, né? Porque também a WebQuest ela parte do pressuposto que a criança já tem um desenvolvimento maior e ela, né, pode trabalhar, mas não é o caso na educação infantil. Então eu fiz uma AudioQuest, né, com a literatura, então contando uma história, porque aí a criança podia ouvir a história da professora, né? E aí depois, então, fazer a atividade que a professora indicava.
Ficou bem legal a AudioQuest. E eu tenho trabalhado há alguns anos com a WebQuest, então tem várias WebQuest que as alunas já fizeram, né, ao longo na disciplina de ciências e algumas na disciplina de ethics também, né? Então, é um material bem rico que pode ser trabalhado também, né? E aí depois tem o Kahoot, Ô, prof. Oi. Fala. Não, que eu fiquei curiosa. Teria como tu perguntar para as alunas se tu não pode disponibilizar os Bom, claro trabalhos que dela pra posso. gente, sim, pra Claro gente que ver? posso. Sim, sim, porque eu tenho todos os Acho que links seria legal, né, para nos dar uma ideia já. da WebQuest. Uhum. Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. É. Eu tenho algumas aqui. Deixa eu só Tá bom. abrir aqui. Aí, aqui. Vou pegar aqui de ciências. Aqui. Ó, desde 2013 eu venho trabalhando com as WebQuests. Deixa eu pegar aqui as de 2017, que são as mais recentes. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só compartilhar. Estão vendo? Tá. Então, assim, Sim. ela tem 7 processos, né? Então, essa aqui era uma webquest Descobrindo o Brasil para o 4º ano. Então, ela tem sempre uma introdução, tarefa, o processo, recursos, avaliação, conclusão e depois, então, os créditos. Aí, então, aqui será o seu espaço de aprendizagem sobre a história do Brasil. Aproveitem para nutrir e semear seus conhecimentos, tá? Então, a introdução. Aqui ela fez uma introdução curtinha, mas eu posso fazer uma introdução maior, explicando qual é, o que nós vamos estudar, né? Aí vem a tarefa, tá? Aí, o que era a tarefa? Explorar insights educacionais sobre o descobrimento do Brasil, escolher um dos povos para pesquisar a sua cultura, criar uma apresentação e fazer uma maquete, tá? Então, bem pontual aqui o que tem que fazer. Normalmente, eu gosto, fica mais enriquecido quando se parte de um problema, né, para poder resolver. Aí vem o processo. No processo, aí a professora vai descrever como é que vai ser realizada essa tarefa, né? Então, o que ela queria aqui? Em grupos de até 5 integrantes, realize os seguintes passos. Primeiro, acessar os sites educacionais que estão disponíveis na aba Recurso, que é ali. Segundo passo, pesquisar as características e curiosidades sobre o povo escolhido. Terceiro, criar uma apresentação em forma de teatro, fantoches ou cartazes ilustrativos para representar a pesquisa do assunto escolhido. Quarto passo, elaborar uma maquete de isopor que ilustre o cenário do assunto abordado. Aí vem os recursos. Como se trata de crianças, a gente sempre tem que dizer se são sites educacionais, quais são esses sites que ela vai entrar. Porque se a gente deixa, vocês sabem, né? A criança daqui a pouco está navegando em coisas que não são adequadas. Então, ela colocou aqui quais os sites que ela poderia entrar. Depois, então, a avaliação, tá? Quais são os critérios da avaliação que ela ia considerar? Então, a criatividade no desenvolvimento das apresentações, pontualidade de entrega, interação do grupo, capricho, enfim, né? Depois, a conclusão. Então, nossa embarcação finalmente chegou ao seu destino, foi muito bom explorar junto de vocês a história do nosso Brasil. Neste trabalho, podemos aprender sobre os povos que fizeram parte da colonização do nosso país, a primeira mão de obra utilizada, como foi a descoberta e as curiosidades. Aqui, no caso da conclusão, tem duas possibilidades.
ou a professora coloca qual é a conclusão que quer chegar, ou a professora coloca, ou os próprios alunos, então, ela pode dizer, então, descreva aqui quais foram as conclusões que o grupo chegou a respeito da pesquisa realizada, né? E depois, então, os créditos. Então, aqui foi a Ariadne, a Fernanda, a Raíssa, que fizeram essa webquest. Tem umas outras aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa sobre o que é. Aqui. Deixa eu ver se tá... Eu tinha umas mais antigas, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui o outro ano. Ah, essa tá bem legal. Porque também vai bem de como é que... Ah, esse aqui ele fez no PowerPoint ainda, não fez dentro do... Mas eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Aqui. Essa webquest era bem no início, quando a gente não tinha ainda uma ferramenta adequada. Então, o pessoal construía dentro do PowerPoint, tá? Isso aqui bem legal. Mas era, então, assim, o pessoal fez a missão impossível, no caso, né? A sua missão, caso sua equipe aceite, será... Deixa eu só tirar vocês daqui. É, a introdução. Coletar informações sobre o sistema respiratório através de uma pesquisa utilizando o material indicado no item recursos. Juntamente com sua equipe, construir um sistema respiratório, tarará, daí o processo, né? E aí ele coloca quem é o líder, né? E aí vem para o processo, daí ele cria o link. Primeiramente, faça a escolha, pesquisa, após a pesquisa siga os passos, vai para o pulmão artificial, enfim, né? Aí, qual é a tarefa? Tá, aí o processo, os recursos, tá tudo aqui, onde é que o sujeito vai pesquisar, né? Depois a avaliação, qual vai ser, e depois a conclusão, tá? Bem, mas isso a gente vai ver mais adiante, então, as possibilidades que tem. Tem vários links hoje em dia que a gente pode fazer essa webquest utilizando recursos bem significativos e tudo free, tá? No Google, na plataforma do Google, a gente tem como fazer a webquest direto, né? E pode fazer no Canvas também, enfim, já tem vários recursos hoje em dia que a gente pode utilizar para fazer a webquest. Então, mas enfim, aí a criatividade é de cada um para que o trabalho fique mais significativo, tá? O que acharam? Achei bem interessante, prof. Me lembrou como se fosse um processo de caça ao tesouro virtual, assim. Até pode, né? Depende. Eu tinha um link de uma escola em São Paulo que mostrava as webquests que os professores faziam, né? Claro que nem o que eu mostrei aqui, e depois já a construção dos alunos. Então, criança do 2º ano, do 3º ano, do 4º, 5º ano, nossa, era um amor já depois, como é que eles conseguiam responder, né, aos problemas que as professoras colocavam. Mas depois a escola fechou essa possibilidade, né? Ficou só interno, então a gente não teve mais acesso ao link. Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver muitas webquests, muitas. Tem de todas as disciplinas, tem de várias possibilidades e diferentes sites também, né? Vai depender de cada professor, tá? Então, isso é uma ferramenta que foi desenvolvida
por um professor nos Estados Unidos, com a tese de doutorado dele. Então, a tese de doutorado dele, ele construiu essa ferramenta. Tá? Então, isso foi uma coisa bem legal. Tá? Bem, para a próxima aula, eu tenho um material. Deixa eu compartilhar aqui agora. O ambiente mudou. Deixa eu ver onde está o meu Moodle aberto aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Está o meu Moodle aqui. 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 Tá. Agora eu já posso compartilhar. Tá. Aqui. Eu tenho esse texto aqui, certo? Onde é que está? A graduação e os desafios da formação do educador do século XXI. Tá? Quem escreveu esse texto aqui foi a professora Solange Ketzer, que foi nossa pró-reitora de graduação. E exatamente como diz aqui, o artigo propõe uma reflexão sobre a graduação e os desafios da formação do professor, do educador, enfim, do século XXI. Né? Então, é um texto bem interessante, aonde ela aborda a questão que não só a valorização de uma postura ética nas relações, né, mas também um novo perfil de um profissional com contornos diferentes da formação exigida no passado. Esse texto dela, que é um texto de 2007, ele está atualmente muito atual, né? Porque a gente não imaginava que a gente ia vivenciar um momento assim, né, tão, de repente, onde iria fazer a diferença toda essa questão da formação do profissional do século XXI. Então, hoje em dia, principalmente se tratando de professor, não tem mais como a gente não ter na formação alguma disciplina que fale sobre a importância da questão da tecnologia. Porque mesmo que a gente volte para o presencial, mesmo que a gente retorne ainda para este ano, né, na presencialidade, com certeza as coisas não vão ser mais iguais, né? Muita coisa mudou, muita coisa vai mudar na sociedade, muita coisa vai mudar na educação. A sensação que eu tenho é que parece que precisou vir uma pandemia para que também a educação desse um salto em termos de qualidade no uso, né, das ferramentas tecnológicas. Por outro lado, eu também vejo que está havendo uma grande disparidade entre os alunos das instituições particulares e das instituições públicas, principalmente no que se refere à educação básica, ensino fundamental e médio, né? Então, enquanto as grandes escolas, as grandes redes não pararam, né, e os alunos continuam tendo aula, eu tenho sobrinhos, tenho um que está no ensino médio, no 2º ano, e a menina está no 6º ano, né, a irmã dele, que são os menores da família agora. Mas também a gente tem realidade da escola pública, né, eu tenho uma irmã que trabalha como vice-diretora numa instituição, né, numa escola pública do estado, e realmente faz agora que o professor está recebendo capacitação para trabalhar, né? E esse aluno, elas estavam mandando material, né? Mas material, folha, enfim, analógico, e as famílias tinham que buscar nas escolas, e às vezes as pessoas não iam, então assim, ó, que nem São Paulo, que voltou, as escolas particulares voltaram e não voltaram à pública, isso é horrível, porque isso vai fazer com que a diferença se torne cada vez maiores entre esses dois públicos, né? Enquanto que a educação precisa ter
ou precisaria ter qualidade, independente da onde fosse, na rede pública ou na rede privada, né? A gente, infelizmente, vai ver uma disparidade muito grande. Também na federal, que recém está começando com as aulas agora, né? Quer dizer, eu tenho meu filho, que também está na federal, perderam todo o semestre, né? E como é que isso vai ficar? Quer dizer, desorganiza toda a vida, né? Não só dos professores, dos alunos. Claro que quem está numa federal não paga, um semestre a mais, um semestre a menos não vai fazer diferença. Porém, né, é bem complicado para quem tem que realmente manter os seus empregos e também pagar uma faculdade. A gente sabe que isso não é fácil, né? A gente está vivenciando isso. Muitas de vocês estão trabalhando, mas infelizmente outras não, né? Então a gente tem que contar com tudo isso. E o outro texto que eu quero compartilhar é... Onde é que tá aqui? Eu mudo, eu perco o mudo. Deixa eu ver. Sai daqui, Sônia. Sai daqui. É esse aqui. Não. Não era aquele mesmo. Tá. Então, pessoal, para nossa aula da semana que vem, eu vou deixar eu vou disponibilizar esse material, que ele está oculto para vocês ainda, tá? E vou colocar ali uma tarefa no fórum para a gente poder discutir a semana que vem em cima do texto, tá? Antes da gente partir para algumas coisas mais teóricas. Agora eu gostaria também de ouvi-las. Que mais? Vocês estão muito quietinhas. Não consegui ver quem é que está aí ainda. Quem são os participantes? Ah, tá aqui a Ana Laura, a Bia, a Brenda, Kiane, a Maíra, a Maria Luísa, a Roberta, a Tássia, a Evelyn. Uhum. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, meninas? Não? Então, assim, só para recapitular, o link do Zoom é aquele que já está lá, tá? É sempre aquele mesmo link, porque como é uma aula recorrente, então eu fiz, vocês entram lá no Moodle e o link da nossa aula vai ser sempre aquele. Todas as vezes a gente vai ter encontro síncrono, certo? E aí, o que pode é a gente ter um período menor e vocês terem uma atividade para fazer, tá? Que poderá ser em grupo ou individual, enfim, tá? Mas sempre a nossa aula vai iniciar sincronamente, ok? Se vocês tiverem mais alguma questão, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, deem uma olhada, eu vou arrumar então essa avaliação, vou botar lá e vou disponibilizar o plano com o cronograma de todas as aulas e avaliação, mas nada que não possa ser modificado, tá? Daí vocês podem conversar entre vocês também, virem com uma proposta para a semana que vem, a gente está aberta, ok? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então tá. Depois eu ponho também a gravação da aula, tá? Sempre vai estar a gravação da aula no ambiente. Caso alguém em algum momento não possa participar, não possa vir, então a aula sempre fica gravada lá. E cada bloco corresponde a cada semana, então sempre vai ter a data da aula, tá? Tchau. Tá bom, prof. Então tá. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, prof. Beijo. Obrigada. Tchau, prof. Até a semana que Tchau. vem. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.